pior insanidade possível, tentou se matar mais de 6 vezes, e ele vivia de um pico até o outro. Mas os grandes hinos que a gente conhece, como aquele Amazing Grace, Maravilhosa Graça, vários hinos que nós cantamos, que está na harpa cristã, foram esse indivíduo que escreveu. Então, o que encanta a visão do John Piper, citando aqui William Cowper, é esse espaço entre insanidade mental e experimentar a graça de Deus. Está vendo? É sair lá da depressão e experimentar sossego na alma. É isso que ele está falando. Ele falou que me encanta nessas pessoas: a miséria abrasadora do isolamento e da doença de Brainerd explodiu em missões mundiais. Além de toda imaginação, ironia e desproporção, são ambos os caminhos de Deus. Eles nos mantêm desequilibrados com suas conexões imprevisíveis. E às vezes, irmãos, eu fico pensando, se Deus não quer usar você com os defeitos que você tem. Eu fico pensando isso. Às vezes a gente pensa, eu podia ser tanto daquele jeito, ou não ter isso, ou não ter aquilo, eu queria ser alguém, eu queria ser aquela pessoa. Eu não queria passar por isso, eu não queria que isso tivesse atravessado na minha vida. Eu não queria que essa escana tivesse, que essa bola tivesse atrapalhado aqui o jogo ali, que os dados tivessem caído de forma certa. Eu fico pensando, quando homens de Deus relatam sobre outros homens de Deus, que passaram por muitas situações parecidas com a minha e com a você, com a sua. E quem sabe se Deus não está sorrindo, esperando você abrir os olhos. Deus não quer te dar aquele mar de rosa que você está visualizando. Profetiza sobre o vale dos ossos secos. Às vezes Deus está profetizando, mas Deus fala, não é para profetizar. Aí Deus é budista nesse sentido e fala, assuma, põe a boca no pó e experimenta isso em silêncio. E Jeremias é mais depressivo ainda, que ele fala assim, talvez, aí a voz de Jeremias, talvez ainda haja esperança. Mas no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, no verso 20 e 21, ele dá uma agulhada. Ele fala assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não é isso? Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Irmãos, é um texto belo, Lamentações capítulo 3. Lá no verso 42 é aquela música que nós cantamos, esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Mas volta nos capítulos anteriores, para você que Jeremias está falando. Ele fala, Jerusalém está desassolada, amigo, não restou nada, não ficou pedra sobre pedra. Ele fala, mas a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E você junta com Jó, e Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. A gente não pode perder essas coisas de vista. O testemunho de John Piper a respeito de David Brainerd, rapidinho, você não tem isso aí não, né? Tem não, vou ler para você. 177. Meus irmãos, quando esse cara morreu, o John Piper escreveu isso aqui, desculpe, vai lá. O ministério deixa eu voltar. Minha última palavra deve ser a mesma de Jonathan Edwards. Eu agradeço a Deus o ministério de David Brainerd em minha própria vida. Ouça, a paixão pela oração, a celebração espiritual e o jejum, a doçura da palavra de Deus, a perseverança infadigável através das dificuldades, o foco incessante na glória de Deus, a dependência total da graça de Deus, o descanso final na justiça de Cristo, a busca de pecadores perdidos. Esse homem entregou a sua vida no meio da doença, entregou a sua vida para evangelizar os índios nos Estados Unidos. A santidade durante o sofrimento, a focalização da mente no que é eterno e terminar bem, sem amaldiçoar a doença que o cortou da terra dos viventes, aos 29 anos de idade. Eu amo David Brainerd, com todas as suas fraquezas, desequilíbrios e os seus pecados. Queridos, é uma visão belíssima. Eu queria falar alguns exemplos da vida dele para você. Eu vou destacar ele hoje. Acompanha comigo, para inspirar você a servir melhor a Deus. Deixa eu ver, 166.
voltar um pouquinho. Senti muita doçura e ternura em oração, e de forma especial minha alma parecia amar os meus piores inimigos. Eu fui habilitado a orar por aqueles que são estranhos a Deus, inimigos dele, com um fervor muito suave e intenso. Ele escreveu a próxima chamada, terça-feira, 2 de julho de 1745. Ele fala isso: olha, senti meu coração atraído para Deus em oração. Durante quase toda a manhã, especialmente enquanto eu cavalgava, e à tarde não consegui evitar chamar a Deus em favor daqueles pobres índios. E depois que fui para a cama, meu coração continua a dirigir-se a Deus por eles, até que adormecido eu disse: ó, bendito seja Deus em quem eu posso orar. Olha que coisa, em 1745, pessoas dizendo isso. Olha as outras coisas que ele vai, eu vou ler só uns trechinhos aqui. Ele diz: olha, quando eu me deleito em Deus, sinto os meus desejos por Ele cada vez mais insaciáveis, e a minha sede por santidade cada vez mais santidade difícil de saciar. Oh, como desejo mais santidade! Oh, como desejo mais de Deus na minha vida! Oh, essa dor agradável faz com que a minha alma busque a Deus. Oh, que eu nunca perca tempo na minha jornada celestial. Meus irmãos, o cara que estava morrendo, passando pela tuberculose, cuspia sangue várias vezes por dia, e ele dizia assim: ó, eu desejei muito usar todos os momentos que me restam para a glória de Deus. Apesar de meu corpo estar tão fraco e fadigado com a pregação e com as muitas conversas em particular, ainda assim eu desejava permanecer sentado toda noite para fazer algo para Deus. Depois, deixa eu ver onde que eu escrevi mais. Ele dizia assim: ó, em todos os meios que Brainerd empregou para alcançar a mais e mais santidade e ser útil, jejum e oração se sobressaem acima de todas as demais. Lemos que ele gastava dias inteiros em oração. 30 de julho de 1742 ele escreveu no seu diário pessoal: gastei quase que o dia todo em oração incessante. Bendito seja Deus, tive muita liberdade em meu espírito, 5 ou 6 vezes no dia em oração e louvor. E senti uma pesada preocupação pelas pessoas que não são salvas, daquelas almas preciosas, pela expansão do reino de Deus e do Redentor. Aí o John Piper, para terminar, ele fala: algumas vezes o espírito de oração dominava David Brainerd tão profundamente que ele mal podia parar de orar. Queridos, quando a gente gosta tanto de um livro, a gente faz assim, né? Eu sei que você também faz assim, ó. Você vai riscando tanta coisa, tudo de azul. Aí se você lê de novo, você risca o livro inteiro. São aqueles tipos de coisa que não tem como você fugir. É tão bonito, é tão belo as coisas que ele escreve. Ele fala sobre o estudo aliado à oração, a escrever textos teológicos. Tem tantas coisas maravilhosas aqui. E por último, acho que eu li esse aqui, para terminar, peraí. Aqui, ó. Olha o que o Jonathan Edwards escreveu para ele. Isso está para você aí, não está escrito aí? E por último, o testemunho de Jonathan Edwards escreveu 4 meses depois da morte dele, no dia da morte da sua filha. Gente, quem está com tuberculose, vai pegar tuberculose, pelo menos aqui pegava. E aqui, ela cuidou por alguns anos do melhor amigo do pai, que é o Jonathan Edwards, e a filha morreu 4 meses depois, que cuidou do grande homem de Deus, David Brainerd. Aí o Jonathan Edwards, o pai da moça que morreu de tuberculose, escreveu essas palavras. Eu quero que você ouça com muita atenção. Presta atenção, ele escreveu isso em fevereiro de 1748. Agradou ao Deus Santo e Soberano levar a minha querida filha pela morte, em 14 de fevereiro, depois de uma curta doença de 5 dias. Quando tinha 18 anos de idade, ela era uma pessoa cujo espírito era muito similar ao de Brainerd. Ela havia cuidado dele e o atendido constantemente em sua doença, por 19 semanas antes de sua morte, dedicando-se a isto com grande deleite, porque eu considerava um iminente servo de Jesus Cristo. Aí o John Piper escreve: portanto, Edwards realmente falava sério quando referiu a vinda de Brainerd para morrer em sua casa, com uma dispensação graciosa da providência de Deus. Ele disse isso com a consciência